muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Bruno Covas se reelege por mais 4 anos para prefeito de São Paulo. Indústria de games cresce na pandemia e vira opção de investimentos em cenário de juro baixo. E veja também. O presidente Jair Bolsonaro reitera seu apoio a Paulo Guedes, afirmando que o ministro é 98% da economia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobra propostas do governo para organizar contas públicas. Black Friday. As vendas no varejo no Brasil caíram 14,5% em comparação com 2019. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Os índices futuros americanos começaram a segunda-feira com leves baixas, fechando um mês de altas impulsionadas por fatores como a eleição de Joe Biden e o anúncio de resultados promissores de testes de fase 3 com vacinas importantes. As bolsas europeias começaram o dia oscilando após as notícias de que foram reiniciadas as negociações presenciais entre Reino Unido e União Europeia sobre um novo acordo comercial. Aqui no Brasil, o país começa a semana com o fim do segundo turno das eleições municipais. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito, derrotando Guilherme Boulos, do PSOL. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, foi eleito, derrotando Marcelo Crivella, do Republicanos. Em Brasília, as próximas 3 semanas serão decisivas para dar direção ao quadro fiscal do país, mas não há expectativa de que essa pauta avance muito. Ainda nesta segunda-feira, o governador de São Paulo deve anunciar a reclassificação do estado do Plano de São Paulo contra a Covid-19, que define o nível de restrições de acordo com a gravidade da pandemia em cada região. Há a possibilidade da capital paulista e da região metropolitana regredirem de fase. Nós vamos debater esses e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados. Hoje teremos por aqui o consultor financeiro Celso Plácido, Alexandre Azara, economista-chefe da Mauá Capital, Vitor Savioli, analista, e o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas antes, vamos agora ao vivo com a Débora Oliveira, dar um giro, saber como que estão as bolsas operando nesse momento, começando com os futuros. Bom dia, Débora. Bom dia, Paulo. Olha só, futuros dos Estados Unidos estão operando agora mistos, hein? Com a tensão aí entre Estados Unidos e China voltando a ficar no radar depois que Trump colocou 2 empresas aí da China, proibiu 2 empresas da China de negociar agora lá nos Estados Unidos. A gente tem Dow Jones Futuro operando em queda agora de 0,47%, a S&P 500 caindo 0,24%, Nasdaq está agora subindo 0,25%. A gente tem agora o Ibovespa Futuro que está caindo 0,11%, só está acompanhando lá fora nesse momento. A gente tem também na Europa as bolsas operando mistas, DAX na Alemanha está subindo 0,63%, CAC está caindo 0,21% e a gente tem aqui FTSE está subindo 0,03%, está praticamente aí no 0 a 0. E nesse momento a gente tem o dólar em queda de 0,47%, cotado a 5,31, Paula. Tá ótimo, Débora. Obrigada. Volta a qualquer momento atualizando o mercado pra gente. Agora vamos dar uma olhada como fecharam as bolsas asiáticas nesta segunda-feira. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, começando com o Nikkei do Japão. Olha só, lá na Ásia também tudo no patamar negativo. O Japão fechou em 0,79% de queda. Xangai, na China, fechou em 0,49% de queda e Hong Kong caiu um pouco mais, olha só, fechou no patamar em menos 2,06%. Vamos agora dar uma olhada como está a cotação do petróleo neste momento. Nesta segunda-feira, a WTI caindo 1,03% na casa dos $45 o barril e o Brent caindo um pouquinho mais, 1,24% de queda, sendo comercializado a pouco mais de $47 o barril. Você sabe qual foi o setor que quase não sentiu os efeitos da pandemia no mundo? A indústria de games. No período, as ações da CIA, empresa com sede em Singapura e produtora do sucesso Free Fire, subiram quase 270% até o dia 23 de novembro. No mesmo período, os papéis da sul-coreana Gravity, dona da marca Ragnarok, tiveram alta de 255%. Com um forte desempenho na bolsa de tecnologia americana, a Nasdaq, as ações destas companhias também se tornaram uma alternativa de diversificação de investimentos em tempos de juro baixo. Um estudo mostra que existem mais de 2,6 bilhões de jogadores no mundo, o que vale a 25% da população da Terra. Os Estados Unidos já foram o epicentro dessa indústria, mas atualmente os americanos perderam espaço para os asiáticos, especialmente a China.
E ainda falando de tecnologia, a criptomoeda Libra do Facebook está pronta para ser lançada já em janeiro, segundo informações do Financial Times. O jornal citou 3 fontes envolvidas no projeto. A Libra do Facebook promete revolucionar o sistema financeiro global ao bancarizar todos os cidadãos e criar um ativo criptográfico estável como um lastro em diversas moedas concorrentes, como dólar, euro, libra esterlina, franco suíço e iene, entre outras. E na Black Friday, as vendas no varejo no Brasil caíram 14,5%. Segundo dados do índice Cielo de varejo ampliado, desempenho refletiu principalmente na retração de 25,5% nas vendas do varejo físico, ainda afetado pela pandemia do Covid-19. A queda de 14,5% nas vendas este ano foi em comparação com o mesmo período de 2019. O destaque no período ficou para o segmento de materiais de construção, com alta de 9,9% ao ano, enquanto o setor de turismo e transporte teve uma retração de 50,7% na comparação com o período do ano passado. O índice Cielo monitora 1,5 milhão de varejistas credenciados a empresas de meio de pagamentos. E o Magazine Luiza registrou um aumento nas vendas brutas pelo canal digital na casa de 3 dígitos em novembro, principalmente nas primeiras semanas do mês. Segundo o presidente Frederico Trajano, a Black Friday ajudou a reforçar a percepção de que a companhia é uma vendedora de itens de supermercado em seu marketplace, já que teve um aumento de 225% nas vendas só de quinta a domingo, o que eleva a frequência no digital, uma das metas a longo prazo da empresa. No total, foram vendidos pouco mais de 1 milhão de itens de supermercados pelo Magazine Luiza na Black Friday. Já o Mercado Livre disse na sexta-feira que o volume de venda subiu 130% entre parte da quinta e da sexta-feira. Dados de consultorias mostram que as vendas no mercado em geral começaram o mês menos aquecidas, como o Valor informou na semana passada, e só foram se acelerar na terceira semana. Mas o Magazine disse que não sentiu isso. E a gente vai agora direto à redação aqui da BMC News para falar com o Alex André, que está ao vivo aqui com a gente e traz as informações da agenda da semana de hoje e também ao longo dessa semana, né, Alex? Bom dia, o que a gente tem de bom para hoje? Bom dia, Paula, bom dia a todos que acompanham a BMC News. Paula, acho que essa semana é a mais importante do ano todo. Eu vou explicar o porquê, mas também tem 2 grandes indicadores. Uma data, né, e outro também um grande indicador. Então, hoje o principal indicador é o PMI industrial aqui lá da China, PMI de novembro, que vai sair às 10h45 da noite, esse é o principal indicador. E agora, indo para a semana, vou falar quais são os principais indicadores dessa semana e também o principal indicador que o mercado americano, não só americano, mas do mundo todo acompanha. Tá? Começando agora, segunda-feira, o PMI. Terça-feira temos os dados da balança comercial, 15 horas, aqui no Brasil. Quarta-feira temos os dados do PMI industrial às 9 horas da manhã, produção industrial às 9 horas da manhã aqui no Brasil, PMI composto 10h45 da noite lá na China. Lá na quinta-feira teremos dados do PIB aqui no Brasil, 9 horas da manhã, PMI composto do Brasil, 10 horas da manhã. Aí também temos dados de seguro-desemprego, 10h30 da manhã, toda quinta-feira a gente acompanha por aqui lá nos Estados Unidos. E PMI composto lá dos Estados Unidos também, 11h45 da manhã. Lembrando que na quinta-feira é o aniversário do Marcos Aravalho, então é uma das principais datas aí que o mercado acompanha. Tá, Paula? Ele está aqui só do meu lado lado comentar também ao longo viu, dessa Alex? semana. Ele está todo se achando essa semana. E se eu não falasse, é que o mercado está esperando o aniversário dele, não, né? Esses dados tão importantes da agenda essa semana. Ô, Alex, certeza, o que você Paula, traz de vai ser um dia de notícias bull pra market, gente? mas só para finalizar, Paula, sexta-feira tem o outro grande indicador também, que são os dados do emprego americano, que é o payroll, que vai sair 10h30 da manhã e junto com a taxa de desemprego por lá, Paula. Legal, Alex. E o que você traz de destaque pra gente das notícias? O que você separou das capas aí, Brasil e mundo? Bom, as principais capas no Brasil destacam: Covas é reeleito no país, PT e Bolsonaro são derrotados na Folha de São Paulo, Valor Econômico coloca centro não bolsonarista vence pleito, o Estado de São Paulo coloca restam poucos dias para o negacionismo. Essas são as principais capas aqui do Brasil. Agora, indo lá para o exterior, Financial Times destaca principalmente a parte das vacinas, que andam aí tendo uma grande eficácia. Também coloca a vacina aí que está tendo eficácia lá, tanto aqui na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e também pela Europa. Paulo, agora vamos acompanhar quais serão os próximos desfechos da vacina.
Legal, Alex. Muito obrigada. Volta a qualquer momento atualizando aqui as notícias para a gente. E nós vamos seguindo por aqui. O Boletim Focus desta segunda-feira projetou novamente uma queda menor para o Produto Interno Bruto em 2020. A gente vai agora ao vivo com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações. Bom dia, Nanda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Teve uma queda um pouco menor, eu acho que foi em comemoração aos 55 anos do Marcos, né, nessa semana. O Boletim Focus projetou uma queda de 4,5% no Produto Interno Bruto desse ano. Na semana passada, a projeção era de queda de 4,55%. Para 2021, a projeção ficou em 3,45%. Já em relação ao IPCA de 2020, a média foi de 3,45% na semana passada e nessa semana foi de 3,54%. Para 2021, a previsão subiu, foi de 3,40% para 3,47%. Já as projeções para o dólar mostram que ele deve encerrar o ano em R$ 5,38. Para 2021, deve chegar em R$ 5,20. Já a Selic se manteve em 2% ao ano, para o ano que vem se manteve em 3% ao ano. Paula. Tá ótima, Nanda. Muito obrigada. E a gente segue por aqui. O diretor governamental do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos alertou durante uma entrevista neste domingo ao canal ABC para a possibilidade de um forte aumento na curva de contágios por Covid-19 nas próximas 2 semanas, devido ao feriado de Ação de Graças na semana passada, que causou o deslocamento de milhões de pessoas pelo país na última quinta-feira. As internações hospitalares por coronavírus no país aumentaram em 46 estados e o imunologista explicou que não estava previsto flexibilizar as recomendações de não viajar nem das restrições já implementadas antes do Natal. Lembrando que na Califórnia foram impostas novas medidas diante do aumento de casos. Foi decretado um toque de recolher em São Francisco e em Los Angeles, proibiu a maioria das reuniões públicas e privadas desde segunda-feira. Os Estados Unidos são o país mais castigado pelo mundo pelo coronavírus, com mais de 266 mil mortes e superaram na sexta-feira os 13 milhões de casos, segundo contagem feita pela Universidade Johns Hopkins. Agora, o nosso assunto é política. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a confiança em Paulo Guedes neste domingo, dizendo que o ministro é 98% da economia, mas demonstrou que pretende ser firme nos 2% das decisões da pasta que passarem por ele, dizendo que para quem falar em renda cidadã é cartão vermelho. As declarações foram dadas logo após o presidente voltar em uma escola na Vila Militar, na zona oeste do Rio. Na mesma oportunidade, Bolsonaro também elogiou a gestão do Banco Central e disse que a instituição será independente para não haver risco de interferência política. Em São Paulo, Bruno Covas se reelegeu para mais 4 anos como prefeito da capital. Covas foi reeleito com 59,38% dos votos válidos. Já o adversário, Guilherme Boulos, teve 40,62% dos votos. Votos em branco somaram 4,39%, enquanto os votos nulos representaram 9,76%. A abstenção de Covas foi de A vitória de Covas mostrou um resultado bem diferente do que apontavam as pesquisas de intenção de voto, que mostraram uma diferença de apenas 10% entre os dois candidatos. Já no Rio de Janeiro, o candidato Marcelo Crivella teve a menor votação da história em um segundo turno. O vencedor foi Eduardo Paes, com 64,07% dos votos válidos, contra 35,89% de Marcelo Crivella. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cobrou neste domingo que o governo apresente as propostas para organizar as contas públicas. A gente vai direto à redação da BMC News com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Bom dia, Felipe. Para todo mundo que nos acompanha aqui na BMC News, é o seguinte, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele disse que no ano que vem é possível que o Brasil reveja uma recessão, como a gente já viu em 2015 e 2016. Ele está preocupado com o aumento da dívida, está preocupado também com o déficit público e com a necessidade de aprovar o orçamento para o ano que vem abaixo do teto de gastos, dentro ali do teto de gastos. Por isso que ele disse que o país precisa acelerar as reformas que estão paradas na Câmara. Ele também disse que é necessário aprovar os projetos importantes, também emendas constitucionais, antes da eleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, que está previsto para o começo do ano que vem.
Rodrigo Maia disse ainda que todas essas votações, todo esse empenho deveria ser prioridade para todo mundo. Paula. Tá legal, Felipe, muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando aqui também informações para a gente.